Vamos dar continuidade às nossas meditações no livro de Ageu nessa noite. E antes da gente começar, vamos orar para que o Senhor nos abençoe nesse momento. Baixe sua cabeça. Pai, nesse momento em que nós vamos ler a Tua palavra e meditar a respeito dela, te pedimos graça. Pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito opere em nossas vidas, para que nós sejamos capazes de compreender, de receber e de viver a Tua palavra, Pai. Dá-nos ousadia, dá-nos entendimento e capacita-nos, Senhor, a não só entender, mas especialmente a viver conforme a Tua vontade, Pai. Que tudo aconteça para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, Ageu, como eu disse na semana passada, profeta. E quando a gente trata de profeta, a gente trata de palavras duras, de palavras firmes, que nos corrigem, que nos repreendem, que nos ensinam, que nos colocam no caminho do qual a gente estava saindo. Mas hoje até que ele vai fazer um pouco menos de estrago na gente. Graças a Deus a gente está concluindo o livro de Ageu. A gente já meditou 2 domingos, esse é o terceiro. E nos 2 domingos passados a gente falou das outras 3 profecias que tem no livro de Ageu. A gente tratou do capítulo 1 de Ageu e no capítulo 2 do versículo 10 em diante. Então são 3 profecias no capítulo 2, a gente já tratou de 2. E no capítulo 1 tem uma profecia que é o primeiro capítulo inteiro, do qual a gente também já tratou. E hoje a gente vai tratar do começo do capítulo 2 do livro de Ageu. A gente vai tratar Ageu 2, do versículo 1 até o versículo 9. Mas não é só isso. Se você gosta de ler Bíblia, hoje é seu dia. Se você não gosta de ler Bíblia, hoje vai ser seu dia, porque a gente vai ler bastante texto da Bíblia hoje. Hoje a gente vai passear em alguns lugares diferentes da palavra de Deus. Porque, só para a gente garantir que está todo mundo na mesma página, dá o panorama de novo. Ageu é um dos 3 profetas pós-exílio. Então, quando você está lendo a sua Bíblia, você leu lá até o livro de Crônicas, tudo o que acontece nos livros históricos, até o livro de Crônicas, fala antes do exílio. No livro de Crônicas vão começar os eventos do exílio, e aí a gente tem a ida do povo para o exílio. Quando você lê Esdras, Neemias e Esther, são livros do fim do exílio e depois do exílio, certo? O último exílio lá da Babilônia e da Pérsia. Muito bem, esses 3 últimos livros então, dos históricos, Esdras, Neemias e Esther, vão narrar a história do que está acontecendo, de quando eles saem do exílio e voltam para Jerusalém. E os profetas que tratam nesse mesmo período são Ageu, Zacarias e Malaquias. Os 3 últimos profetas do Antigo Testamento. Depois disso a gente já começa o Novo Testamento. Beleza? Então, Esdras, Neemias e Esther estão acontecendo aqui. É a história que está sendo contada. E toda vez que você estiver lendo Esdras, Neemias e Esther e falar de algum profeta, você vai ter que buscar em Ageu, Zacarias ou em Malaquias, que já está bem depois deles, mas você vai encontrar as profecias que foram feitas. Por isso, às vezes, a gente vai estar falando em Ageu e eu vou citar Esdras ou Neemias, porque ele está falando de alguma coisa que está acontecendo na história. Esse é o período. Entenderam? Muito bem. O que está acontecendo aqui? Como a gente já viu nas outras semanas, o povo estava no exílio, e por estratégia do Senhor, depois de 70 anos, o povo foi libertado, foi autorizado a retornar da Babilônia para Jerusalém, para reconstruir o altar, depois para reconstruir o templo e para reconstruir os muros da cidade. Então eles foram ganhando liberdade e autonomia para retornar do exílio para a terra deles e reconstruir Jerusalém, reconstruir o que agora a gente vai chamar de Israel, né? Porque Israel tinha sido dividida, o reino do norte ficou chamando Israel, o reino do sul ficou chamando Judá. O reino do norte, que é Israel, foi destruído muito rápido. A gente vai ler nas histórias lá que Israel foi destruído muito rápido. Judá ainda resistiu mais algum tempo até esse período que a gente estava falando do final de Crônicas, que é quando eles vão para o exílio. E aí quando eles voltam, não existe mais Israel, o reino do norte. Tudo que restou do povo de Deus está no reino do sul,
que é esse pessoal que foi para o exílio da Babilônia. Então, quando eles voltam, a gente pode chamar aquele povo de Israel de novo, porque tudo o que sobrou foi reunido outra vez naquele povo que está retornando para casa para construir o altar, o templo, reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. Tá bom? Então, o povo retorna, constrói o altar, adora a Deus, começa a planejar para reconstruir o templo, e ele começa a receber a oposição dos inimigos, e ele teme. O povo teme, fraqueja. Os inimigos, os samaritanos e os povos que têm ao redor, enviam cartas para os reis, e eles proíbem a obra e eles param durante 15 anos. E aí, depois de 15 anos, o Senhor levanta os profetas, e por meio da ação de Zorobabel, por meio da ação de Josué, e por meio da ação de Ageu, o povo vai retomar a construção do templo. É nesse contexto que a gente leu Ageu no capítulo 1, que é quando Ageu repreende o povo e manda que o povo parasse de se preocupar em construir suas casas, reformar as suas casas, e voltasse para a casa do Senhor e reconstruísse a casa do Senhor. Então, nesse foi o contexto que a gente veio até agora. E a gente viu uma coisa muito interessante quando a gente estava lendo o livro de Ageu. O povo que foi para o cativeiro da Babilônia era um povo difícil, um povo duro. Era um povo que cometia idolatria, era um povo que vivia afastado de Deus. O nome Israel, ele é bem preciso, o homem que luta com Deus, Era um povo que brigava com Deus, que lutava com Deus, que insistia com Deus, que tinha problemas, era um povo de dura serviço. E aí ele vai para o exílio. E nesses 70 anos, Deus trata de algumas coisas, de alguns problemas que eram crônicos de Israel e que nunca mais aconteceram depois disso. A gente viu na semana passada que depois do exílio da Babilônia, quando eles retornam para reconstruir Jerusalém, nunca mais eles foram chamados de idólatras. Até o exílio, eles eram um povo idólatra. E todo profeta que você lê do Antigo Testamento que fale antes do exílio, vai chamar o povo de idólatra, porque vocês estão adorando falsos deuses, porque vocês estão se curvando a falsos deuses, porque vocês estão quebrando a aliança com o Senhor. Isso acaba. Nunca mais Israel vai ser um povo idólatra. Isso foi corrigido no exílio da Babilônia. Então, o exílio tem o seu lado ruim, tem o seu castigo, tem a sua correção, mas tem a provisão do Senhor e a santificação. E o povo ali foi santificado e nunca mais se tornou idólatra. Uma outra coisa que Israel tinha e que o exílio libertou Israel foi de reis. Israel nunca foi feita para ter um rei. Se você se lembra, lá no comecinho, quando Moisés e Josué levam o povo para a terra prometida, o povo teria o quê? Juízes, profetas, sacerdotes e juízes. Os profetas cuidariam da palavra de Deus ao povo, os sacerdotes cuidariam do sacrifício do povo para Deus e os juízes cuidariam da lei e da administração das cidades. Era assim que o povo de Deus seria administrado. E o Senhor governaria o povo por meio dos sacerdotes, dos profetas e dos juízes. Porque ele falaria a sua vontade por meio do profeta, ele levaria a resposta e a adoração do Senhor por meio do sacerdote, e a sua lei seria feita por meio dos juízes. E estava tudo bem. Mas o povo vai ficando idólatra e afastado de Deus, e começa a olhar os inimigos e os vizinhos, e fala, eles têm reis, a gente também quer rei. E aí você vai se lembrar da história de Saul. E aí Saul é o primeiro rei, e ele é um rei terrível. E aí a gente tem um segundo rei, que é um rei segundo o coração do Senhor. É um rei que profetiza Jesus, o rei ideal. Tanto que o trono se chama trono de Davi. E aí a gente tem Salomão, e depois os filhos de Salomão que dividem o reino, e assim vai. E o último rei, ele encerra seu mandato exatamente quando eles vão para o exílio da Babilônia. E depois disso, Zorobabel, que era descendente dele, volta para Jerusalém como governante indicado do imperador. Mas nunca mais Israel teve um rei. Nunca mais. A última pessoa que se assenta no trono é Jesus, e ele se assenta para sempre. Quando ele vem, o rei volta para Jerusalém, e ele se assenta no trono de glória, e é para sempre. E Israel nunca mais teve um rei humano, e o único rei, que é o rei verdadeiro, se assentou no trono quando veio e habitou entre nós. Então, mais uma coisa que Israel foi curada. Então, Israel foi muito tratada nesse período do exílio. Também foi tratada da sua rebeldia.
Israel, como a gente disse, era um povo que lutava com Deus, era um povo que insistia com Deus, era um povo que se perdia do seu caminho, que constantemente tinha um profeta para puxar uma orelha, que constantemente era lançada na mão dos seus inimigos, que perdia lutas porque perdia o seu caminho. E o retorno do exílio vai nos mostrar uma coisa fantástica. Israel deixa de ser esse povo que luta contra Deus, esse povo que resiste a Deus. Eles deixam de ser. A prova disso é que todos os profetas que vieram antes, quando eles pregam, eles são odiados. São raras as vezes em que um profeta prega e o povo ouve. Os nossos profetas que a gente tem foram mortos. Olha só, se você olhar a vida dos profetas, a gente teve profeta que foi queimado, a gente teve profeta que foi cerrado no meio, a gente teve profeta que foi afogado, a gente teve profeta que foi apedrejado. Os profetas que se deram melhor foram os profetas que foram ignorados, que foram expulsos da cidade. Raramente, vai ser raríssimo você ler algum profeta que recebeu honra e que viveu em paz até o fim da sua vida. Raro. Porque o povo ignorava os profetas. O povo não gostava dos profetas. Mas depois do cativeiro, se você estava aqui na semana passada, e se você ler o capítulo 1 de Ageu, você vai ver que Ageu faz uma profecia, repreende o povo, e o povo teme ao Senhor e obedece ao profeta. O povo que volta do exílio, ele volta humilde, pronto para ouvir ao Senhor. Tem defeitos. O povo é apático. A gente viu na semana passada que o povo estava preocupado em cuidar de si mesmo, cuidar das suas casas, cuidar da sua vida cotidiana. Não priorizava o Senhor. Mas era um povo tratável. Era um povo que o Senhor podia trabalhar na preparação para a vinda de Jesus, que aconteceria em breve. Breve que eu digo 400, 500 anos, mas em breve. Bom, e aí a gente chega no nosso momento. Quando Ageu faz a profecia ali do capítulo 1, o povo teme ao Senhor e o obedece. Levanta e vai construir o templo. E aí na semana passada a gente terminou com a profecia ali, quando Ageu manda chamar Zorobabel, Josué e o povo, e o Senhor declara, eu estou com vocês. E aí eles vão fazer a obra. E aí a gente começa o capítulo 2 então. E eu queria convidar você a ler Ageu 2, do versículo 1 até o versículo 9. Ageu 2, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim, no dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, e ao filho de Saltiel, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo o seguinte: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Essa é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo eu farei tremer o céu e a terra, e o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor. Essa profecia que Ageu faz, ela tem um contexto muito interessante. Ela por si só é muito bonita. A gente tem louvores que falam sobre isso, e a gente fala muito sobre isso, né, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E a gente vai meditar um pouquinho sobre isso hoje. Quando o povo volta para reconstruir o templo, a gente precisa se lembrar de que templo que eles estão reconstruindo. Eles estão indo para reconstruir o templo de Salomão. E quando você lê o templo de Salomão sendo construído, lá em Crônicas, você vai ver uma coisa fantástica. Ele era gigantesco, ele era enorme, ele era alto, no topo do monte.
Ele tinha mármore, ele tinha pedras preciosas, ele tinha toneladas, toneladas de ouro. As cortinas, aquela cortina que ele fala que o véu do templo rasgou, não era um véu como você imagina, um pano. Era uma parede de ouro puro, maciço, dessa grossura. Não era uma coisa efêmera, passageira. Era um negócio opulento. Para a maior parte das pessoas que passou por Israel naquele período, aquela foi a maior construção, a construção mais majestosa e a construção mais rica que eles viram nas suas vidas. Mesmo no exílio, lá na Babilônia, onde a gente lê das maravilhas e das coisas impressionantes que tinha na Babilônia, era difícil achar alguma coisa que chegasse perto do Templo de Salomão. Você pensa? Se você ler a história de Davi, você vai ver que Davi, durante todo o seu governo, ele guardou recursos para construir a casa do Senhor. Ele só não pôde construir porque o Senhor falou, você é um homem de guerra. Quem vai construir o templo é um homem de paz, que não tem sangue nas mãos. E aí Salomão vai construir o templo. Mas Salomão também reuniu recursos e usou os recursos que ele conquistou. E Salomão era o homem mais rico do mundo no período em que ele governou. Você tem noção da quantidade de recursos que foram aplicados nessa construção? É fenomenal, é impressionante. É um negócio de você ficar semanas admirando. Se você tem uma ilustração na sua Bíblia, você imagina esse negócio construído de verdade. O quanto seria impressionante de se ver. Agora imagina que você viu esse templo. Imagina que você entrou no átrio do templo. Imagina que você viu essa construção maravilhosa sendo feita ou pronta. Imagine isso. Agora imagine que você vai para uma terra distante e você passa 70 anos nela. E aí você volta e você vê as ruínas daquilo que foi ela. Só pedaço de pedra no chão, madeira jogada, escombro, sujeira, fumaça, fuligem. Nada de ouro, nada das pedras preciosas. A madeira já se corrompeu. Tudo foi destruído, nada. Como você se sentiria? Eu ficaria destruído. Depois de ver essa obra maravilhosa, eu ficaria destruído. E se a gente decidisse reconstruir o templo? Só que ao invés de fazer esse templo que eu acabei de narrar, a gente fosse fazer um templo de 27 metros por 27 metros. É menor do que esse aqui. Baixinho, de pedra com madeira. Você ia se sentir como? Você ia ficar feliz? Você ia ficar triste? Você ia se lembrar daquele templo glorioso e você ia olhar para esse aqui agora. Como você ia se sentir? Esse é o contexto em que Ageu está falando, essa profecia de Ageu 2. Se você abrir a sua Bíblia em Esdras, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 13, vai contar o que aconteceu exatamente antes de Ageu fazer essa profecia de Ageu 2 que a gente leu. Diz assim: quando os construtores lançaram o alicerce do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas filhos de Asaf com símbolos, tomaram os seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom. Seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em grande voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então, ele está contando aqui que o povo, quando começou a construção, depois daquela profecia do capítulo 1, eles começam a obra. E aí, quando eles lançam os alicerces, eles cantam e eles estão felizes. Os jovens estão felizes. Mas aí ele vai continuar e ele vai falar assim, ó: mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Os jovens gritavam de alegria e os jovens e os velhos choravam de tristeza. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, porque o povo fazia um enorme barulho e o som foi ouvido a uma enorme distância.
Então, quando eles começaram a construir o templo de novo, só que dessa vez, 27 metros. Era mais ou menos essas cadeiras juntas assim, em volta desse templo aqui. Ó. Esse templo era o antigo, essa fileira de cadeiras aqui é o templo novo. Quando eles fizeram isso, você tinha duas turmas. A turma que nasceu no cativeiro e que nunca viu a glória do templo, eles estavam jubilando de alegria. Eles nasceram numa terra estranha, numa língua estranha, prisioneiros, escravos, sem nunca poder ter oferecido um sacrifício a Deus. Nunca puderam adorar a Deus de verdade. Nunca puderam ter relacionamento verdadeiro com Deus. E eles estavam construindo o lugar que eles só ouviram dos pais. Eles só ouviram dizer do que era ter relacionamento com o seu Deus. E eles estavam construindo o lugar onde eles poderiam ter relacionamento com o seu Deus. Livres, de volta da terra deles, de volta da terra dos pais deles, de volta podendo ser o povo de Israel, na língua deles, no lugar onde eles foram feitos, construindo o templo para adorar o Deus deles. Era muita alegria. Em compensação, os mais velhos que tinham visto o templo, muitos deles eram sacerdotes naquele templo, eles viram de dentro. Esses olhavam para aquele templinho, para aquele barraquinho que estava sendo construído e se acabaram, se rasgaram, eles se quebraram vendo isso. Eles estavam muito tristes porque eles se sentiram humilhados. A glória de Deus era tão grande e agora a gente está vendo isso. E aí Esdras faz a profecia. Por isso que quando a gente lê o texto de Esdras 2, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma pergunta para o povo, ele vai falar assim, olha só, pergunte ao governador, quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Ele está falando com os que estão chorando, entende? E aí ele fala, fica tranquilo, a promessa que eu fiz para vocês é de que eu estarei com vocês, e a glória do segundo templo, da segunda casa, será muito maior do que a primeira. Muito maior do que a primeira. Você não precisa chorar. E aí, eu quero ler com você outro texto da Bíblia. Porque já que a gente está empolgado lendo a Bíblia, vamos continuar. A gente vai abrir em 2 Crônicas, no capítulo 7. Porque quando ele fala que a glória do segundo templo vai ser maior do que a do primeiro, você precisa ver o que foi a glória do primeiro templo para você entender o tamanho da glória do segundo. E Crônicas 7 vai narrar, Crônicas 6 já vai ter muito disso, mas Crônicas 7 vai mostrar exatamente o que está acontecendo. 2 Crônicas, capítulo 7, Salomão terminou a construção do templo e ele vai dedicar o templo. Então agora ele vai inaugurar o templo de Salomão. Aquele templo, o primeiro, a primeira casa que foi destruída. Olha só e imagina o tamanho da glória. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo inteiro. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Era tanta glória que era uma parede em que as pessoas não conseguiam passar. Tamanho era o poder de Deus dentro desse lugar. E quando os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando com o rosto em chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Exatamente a mesma música que eles cantaram quando eles lançaram os alicerces do templo, da segunda casa. E então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. E assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo. Foram 7 dias
dia e noite queimando o sacrifício para conseguir queimar. E eles fizeram lugares extras de sacrifício porque só o altar não estava dando conta. 7 dias, dia e noite, fazendo sacrifício e adorando o Senhor. Você tem noção do tamanho da glória desse primeiro templo? Você já imaginou uma glória tal que você não consegue passar? Uma parede física de glória. Era isso que aconteceu no primeiro templo. E aí o Senhor fala, então, a glória do segundo templo vai ser maior do que essa aí. Muito maior. Mas, quando a gente pensa na glória do segundo templo e a gente lê aquilo que aconteceu, a gente não vai encontrar nada parecido com isso acontecendo de novo em Israel. Ou vai? Se a gente lê o texto de Esdras, se a gente lê o texto de Neemias, se a gente lê o texto de Esther, se a gente lê o texto de Ageu, se a gente lê o texto de Malaquias, de Zacarias, a gente não vai ver essa segunda glória tão maior do que a primeira. A gente nem vai ver essa glória toda. Ué, Deus errou? Eu acho que não. Se você olhar Ageu 2, no versículo 1, ele vai dizer assim, ó, que no dia 27 do 7º mês. É isso? 21º, desculpa. 21º dia do 7º mês. Esse dia é conhecido como 17 de outubro, se eu não me engano. Isso, 17 de outubro. 17 de outubro foi o dia em que Ageu falou em nome de Deus para o povo. Esse é o último dia, dia 17 de outubro, é o último dia da festa dos tabernáculos. É o dia mais importante da festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos é a festa mais importante dos judeus. É aquela festa onde eles constroem tendas e vão morar nas tendas por 7 dias, adorando ao Senhor e se lembrando do período em que eles estiveram lá no deserto. E ali é o dia da adoração, onde eles estabelecem o tabernáculo de Deus, o lugar santo, e eles adoram a Deus pela primeira vez. É aonde eles conseguem ter relacionamento com Deus. É o dia em que Deus faz presente a sua glória para que eles possam se comunicar. É o dia que eles levavam os sacrifícios lá no Santo dos Santos. É esse dia. Sabe aquele texto que a gente leu em 2 Crônicas? O dia em que Salomão dedica o templo e que a glória de Deus enche de uma forma em que você não consegue mais passar e que eles começam sacrifícios por 7 dias. Se você olhar o texto de 2 Crônicas 6 e 7, você vai ver que é o último dia da festa dos tabernáculos. É exatamente no mesmo dia em que Salomão dedicou a glória, a primeira casa ao Senhor, Ageu começa a obra da segunda. Sabe o que mais aconteceu? No último dia da festa dos tabernáculos, João 7. A gente vai ler o texto que está em João 7. O Senhor Jesus entra secretamente em Israel, Jerusalém, vai ao templo, ensina e passa tempo com eles. E no último dia, olha só, o versículo 37 vai dizer assim, ó, João 7, versículo 37, vai dizer assim: no último dia e mais importante da festa dos tabernáculos, que é o mesmo dia em que Ageu consagrou o segundo templo, que é o mesmo dia em que Salomão consagrou o primeiro templo, ele diz o seguinte: Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava falando do Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não havia se dado, pois Jesus não fora glorificado. Bom, aí a gente começa a mudar a nossa perspectiva. Por que Ageu dedicou o templo, mas aquela glória toda não aconteceu? Porque ele não estava falando daquela construção. O que a gente precisa entender quando a gente olha para o primeiro templo, para a glória do primeiro templo, quando a gente olha para Ageu reconstruindo o templo e aquela profecia, e para quando a gente olha para Jesus falando isso
400 anos depois do segundo templo, quase 1000 anos depois do primeiro templo, é de que desde a primeira vez, o que importava não era o templo, era a presença do Senhor. E que quando o primeiro templo foi dedicado, o povo adorou ao Senhor, e o povo buscou ao Senhor com todo o coração, e o povo se humilhou na presença do Senhor, e o Senhor trouxe a sua glória e disse: eu estou com vocês. E que quando o povo no segundo templo se arrepende do seu mau caminho e levanta para trabalhar e começa a construir, o templo não importa, ele fala: não se preocupem com o tamanho do templo, mais importante do que o tamanho desse templo, a forma desse templo, é que eu estou com vocês, e a minha glória vai descer e vai encher de uma forma muito maior do que a glória do primeiro templo, porque o primeiro templo foi perdido porque foram idólatras, quebraram o seu coração, se afastaram de mim, buscaram outros deuses, buscaram outras prioridades. Esse templo que eu estou construindo agora, esse templo é de um povo que não vai me trocar, não vai se afastar de mim, não vai virar de costas para mim, não vai embora. É um povo com o qual eu vou habitar para sempre. Ele não estava falando daquela construção que estava sendo feita, ele estava falando de Jesus. E Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos, quando ele aparece para o povo e ele fala o quê? Quem crê em mim, vem e beba, porque o meu Espírito vai habitar em você. A minha glória vai descer do céu e vai habitar dentro de você, porque eu vou fazer de você um templo para a minha glória. E isso muda tudo. Ageu não está pregando para aquele povo somente. Ageu está dando força para aquele povo. Mas ele está indicando que é daquele povo que vai vir o rei que eles nunca mais tiveram na terra. E o rei se assentaria no trono. Só que o trono não é aqui. O trono é nos nossos corações. E a glória de Deus não ia mais encher paredes. A glória de Deus ia passar a encher carnes. E que teria um povo, que Pedro vai dizer, que é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo para a glória de Deus. É esse povo aqui que ele vai habitar. E esse povo aqui, habitado pelo Espírito Santo de Deus, tem a glória de Deus dentro dele, muito maior do que a glória daquela primeira casa. Você tem noção do tamanho disso que a gente lê? Quando você lê 2 Crônicas e você vê uma glória tal que você não consegue entrar nas portas daquele templo, porque ela é muito forte, você imagina que isso é pouco perto do tamanho da glória que habita dentro de você por meio do Espírito Santo? Não existe nada impossível para o Espírito Santo. Não existe pecado que não possa ser perdoado se o Espírito Santo estiver com você. Não existe doença que não possa ser curada se o Espírito Santo estiver dentro de você. Não existe caminho torto que não possa ser endireitado se o Espírito Santo habita dentro de você. Não existe tristeza que não pode ser vencida se o Espírito Santo habita dentro de você. Não existe nada que não possa ser feito se o Espírito Santo habita dentro de você. E ele diz, ele declara: eu vou habitar dentro de você. E Cristo garantiu que ele habita em nós. E diante disso, do que a gente tem medo? Diante disso, do que a gente vai fraquejar? Diante disso, quem é o mundo? E como o mundo pode nos parar? Essa é a grande questão. Por 15 anos, esse povo teve medo. Medo. Fraquejou. Enfraqueceu. Quebrou. Virou pó. Passaram a ser gananciosos, arrogantes e egoístas, e foram construir as suas próprias casas, usando a madeira e a pedra que foi dedicada à construção do templo, por medo dos seus inimigos, por medo do que o mundo podia fazer, por medo de que poderia passar fome, por medo de que poderia passar necessidade,
por medo de que poderia fazer inimizades, por medo de que os inimigos estavam à porta, por medo. O que Ageu fala é que quando o segundo templo for edificado, a glória de Deus vai ser tal que não vai existir nada nesse mundo que possa te atormentar. Nada. Nada nesse mundo pode te pôr medo. Nada desse mundo pode te parar. Nada nesse mundo pode te fazer se afastar das prioridades, porque a glória de Deus vai habitar constantemente no templo, de uma forma que nunca mais se apaga. Porque o que Cristo garante não é só a habitação do Espírito, como Ele fez no primeiro templo, como Ele fez sim no segundo templo. Não é isso. É de que nunca mais o Espírito iria embora. Porque no primeiro e no segundo templo, cada vez em que o povo se desviou do caminho, o que Deus fez? Recolheu a sua glória. E o povo se perdeu. A obra de Cristo nos garante que o Espírito Santo vem, nos habita e nunca mais nos abandona. E seja lá o que acontecer, Ele está lá para nos trazer de volta. E se Ele está lá para nos trazer de volta, se Ele está lá para nos conduzir, se Ele está lá para nos guiar, eu repito, do que nós podemos ter medo? De nada. De nada. E se a gente olhar para tudo aquilo que a gente veio meditando ao longo desses finais de semana, sobre recalcular a nossa rota, sobre rever as nossas prioridades, sobre viver sem medo para Cristo e para a glória de Deus e trabalhar para que isso aconteça em todos os aspectos da nossa vida, quando a gente pensa e a gente entende que o Espírito Santo de Deus habita em nós e que nós somos o templo do Espírito, nada pode nos parar nesse propósito. Deus não só mandou você viver para a glória dEle, como Ele te deu todos os meios para você fazer isso. Ele colocou o Espírito dEle dentro de você. Habilitado por esse Espírito, você é capaz de viver para a glória de Deus. Cada desafio que a gente fez nas semanas que passaram, sobre você ter a ousadia de ofertar na casa do Senhor, sobre você ter a ousadia de orar diligentemente ao Senhor, sobre a ousadia de você ler a palavra de Deus, sobre a ousadia de você abandonar vícios e pecados, sobre a ousadia de você aprender a ser manso e humilde, os frutos, o fruto do Espírito, que são todos aquelas características, viver o fruto do Espírito na tua vida. Tudo isso está às suas mãos, está ao seu alcance. Porque o Espírito Santo do Senhor, que é o único recurso que você precisa, foi derramado em você quando você foi tornado templo do Espírito Santo. E eu repito a pergunta: do que você tem medo? Do que você tem medo? O mundo vai te odiar? É claro que vai te odiar. É claro que vai te odiar. E daí? Não muda nada. Aí ontem nas Olimpíadas, porque fizeram a Santa Ceia e fizeram lá, e meu Deus, que obscenidade. O que você esperava? É o mundo, e o mundo conspirou, traiu e matou o próprio Cristo. Ele não faria chacota com a Santa Ceia? Por favor. Assusta é quando a igreja permite isso dentro dela. É quando a igreja trata Deus com essa zombaria. É quando a igreja trata Deus com esse escárnio. O mundo, ele está fazendo exatamente o que ele foi feito para fazer: odiar a Deus. E cada vez que ele odeia a Deus daquela forma como ele odiou a Deus, ele está garantindo e atestando para ele mesmo: me foi apresentado o Evangelho. Eu vi o Rei da Glória e eu não quis o Rei da Glória. Eu mereço o inferno. Triste não é isso. Triste é quando a igreja trata a Deus dessa maneira. É quando a gente tem medo de viver para Cristo. É quando você olha e fala assim: eu vou ter um posicionamento cristão aqui. Não vou fazer uma inimizade, deixa para lá. Eu vou ter a ousadia de buscar a palavra de Deus. Vão achar que eu sou chato, porque está no horário de serviço, no meu almoço, se alguém vê eu lendo a Bíblia, vai falar: que isso, você é quadrado, melhor eu não fazer então. Vai todo mundo sair para fazer uma algazarra, para fazer coisa errada, para isso, para aquilo. Se eu não for, vão achar que eu sou chato. E daí? É isso que ofende a Deus, não é o mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo.
Não eles. Eles fazerem todas essas coisas errado é exatamente aquilo que foi proposto para eles. É quando nós, que somos o templo do Espírito, que não fazemos, é isso que ofende a Deus. É isso que Ageu veio corrigir. É quando ele olhou para o povo de Deus e falou: povo de Deus, vocês são o povo de Deus. Vocês não podem viver como eles vivem. Se eles têm medo, vocês não podem ter medo. Se eles fraquejam, vocês não podem fraquejar. Se eles desistem, vocês não podem desistir. Se eles têm covardia e retrocedem e se rendem, vocês não podem fazer isso. Vocês são o meu povo, exclusivo para minha glória. Eu habito você. O que mais você precisa? O desafio de Ageu, em primeiro lugar e mais importante, é aprender a se render completamente à ação do Espírito Santo na tua vida. É deixar Ele governar a tua vida. É não resistir à ação do Espírito. E quando Ele te incomodar para orar, você não resistir, você parar o que você está fazendo e orar. É quando Ele falar para você, vai interceder por aquela pessoa e você interceder. Vai lá e abençoa a vida daquela pessoa e você vai lá e abençoa. Você se dedicar em estudar, é você dedicar em ter relacionamentos, é você dedicar em mudar os seus defeitos, é em você abrir mão dos seus pecados, é em você se tornar uma pessoa fiel a Deus. É esse o desafio, priorizar Ele. Porque o templo não é mais físico, não é mais esse aqui. Nem é o de Salomão, nem o daqui de São Paulo, nem o lá de Israel. Não é mais o templo. O templo agora é você. E se o templo agora é você, a obra de Deus é feita o tempo todo por meio de quem? De você. O que Ageu chama, quando ele nos chama e nos clama a reconstruir a casa de Deus, está falando de mim e de você, não está falando da pedra. E essa é a hora da gente parar e refletir. Aonde é que eu tenho interrompido e impedido a obra de Deus de acontecer? Onde é que eu tenho atrapalhado a construção do templo de Deus? Por que é que eu não vejo glória maior do que da primeira casa na minha vida? E tomar a posse do fato de que o Espírito Santo habita em você. E essa é a maior bênção que poderia receber na sua vida. Como eu disse agora há pouco, nada mais é impossível. E se nada mais é impossível do que você tem medo? O chamado de Ageu é um chamado para coragem, meus irmãos. É um chamado para ousadia. É um chamado para autoridade, para se revestir da autoridade que há no nome de Deus e viver para a glória dele. E isso é vitória. Isso é alegria, e isso não é nenhum puxão de orelha, nenhuma correção e nenhuma briga por parte do profeta Ageu. É ânimo, meu irmão, você já é mais do que vencedor. Você não precisa ter medo. Ele já venceu por você. Só seja feliz para a glória dele. Não tem nenhum tipo de repreensão do tipo, olha aqui o que você está fazendo de errado. Não. Você já recebeu o Espírito Santo. Aprenda a viver com Ele. Ele vai te corrigir. Edifique o templo do Espírito Santo, que é você. O chamado de Ageu aqui no final de, vá buscar madeira, volte, dedique a prioridade, construa o templo do Senhor, é para você e a sua vida. Se preocupe mais em edificar você mesmo como um templo do Espírito, porque quanto mais você for edificado como templo do Espírito, mais a glória de Deus vai habitar dentro de você. Mais a ação do Espírito vai acontecer na tua vida, mais ousadia você vai ter, mais sabedoria você vai ter, mais capacidade você vai ter, mais dons você vai ter, mais apto, mais útil você vai ser para o reino de Deus. E mais você vai se alegrar, como aquele povo se alegrou no dia em que eles viram o fogo descendo do céu e a glória de Deus enchendo o lugar. E você vai adorar a Deus
não só pelo que acontece ao seu redor, mas pelo que acontece dentro de você. Se permita viver ousadamente essa alegria que é priorizar Deus completamente, se entregar completamente à obra de Deus na tua vida, para que Ele te dirija aonde você quiser. Tem um livro muito infantil, ele chama O Hobbit. E uma das primeiras frases que ele fala é assim: se aventurar, né, sair de casa é uma coisa perigosa. Um pé na frente do outro pode te levar a lugares que você nem imagina. Viver com Cristo é mais ou menos isso. Você se render ao Espírito é extremamente perigoso, porque você vai pôr um pezinho na frente do outro e você vai parar em lugares onde você nem imaginou. Viver com o Senhor é assim. Quando você permite que o Espírito Santo te use, Ele vai te levando a lugares e a situações e a experiências que você nunca foi capaz de imaginar. Ou você acha mesmo que os missionários que estão lá na China, que estão lá na Coreia, que estão lá nos Estados Unidos, que estão lá na África do Sul, eles imaginaram, eles acordaram um dia de manhã e falaram: quando eu crescer eu quero ir lá na Coreia do Norte pregar. Ou ele se rendeu ao Espírito e o Espírito levou ele lá e agora ele olha e fala: rapaz, o que eu estou fazendo aqui? E ele está achando um barato. Esse que é o negócio. Ele não está morrendo de medo estou eu e você quando a gente fala disso. Ele está achando um barato. Vocês lembram daquele pastor iraniano? Ele se converteu ao cristianismo no país que tem a maior perseguição contra cristãos do mundo. E aí ele foi expulso. Da primeira vez. Aí ele arrumou um documento falso, voltou para o país e fundou uma igreja. E ele foi preso. E aí ele ia ser morto. E aí a igreja do mundo inteiro fez um clamor, e políticos e tal, e presidentes do mundo inteiro conseguiram negociar, expulsaram o cara de novo. O que ele fez? Voltou e pregou de novo, e continuou pregando o evangelho. E assim foi, até eles não aguentarem mais e matarem o cara. Você acha mesmo que ele estava com algum medo? Você acha mesmo que ele estava preocupado com a vida dele? Ele estava muito feliz, irmãos, muito feliz. Por quê? Porque ele se rendeu ao Espírito. Ele não era mais especial do que você. Ele não tinha algo maravilhoso na vida dele. Ele não era uma pessoa que passava na rua e que a sombra dele curava. Ele não era uma pessoa que o suor dele tinha poder. Ele não era uma pessoa com poderes mágicos. Ele não soltava laser com o olho, ele não voava. Ele só entregou a vida dele para o Espírito fazer o que o Espírito quisesse. E aí ele viveu para a glória de Deus. O que te impede de viver para a glória de Deus? O que te impede de viver para a glória de Deus? E não é nas grandes coisas, nas coisas simples. Você pode ser uma dona de casa para a glória de Deus. Você pode ser um professor do ensino médio para a glória de Deus. Você pode ser um membro de igreja para a glória de Deus. Você pode ser um motorista para a glória de Deus. Você pode ser um médico para a glória de Deus. Não tem nada de especial que precise acontecer para você fazer isso para a glória de Deus. Do astronauta ao engenheiro, à faxineira, todos podem viver para a glória de Deus. É só você se render ao Espírito. Ele tem um plano, Ele tem um plano. Ele vai te levar, Ele vai te conduzir, Ele vai te dar estratégia, Ele vai apontar o caminho, Ele vai te mostrar aonde você vai ser necessário, aonde você vai ser útil e como você pode abençoar vidas e como você pode ser abençoado nesse processo. Você só precisa se dispor a viver para a glória de Deus. Esse é o nosso desafio, no fim da leitura desse texto do profeta Ageu. É perder o medo. E não é perder o medo porque alguma coisa vai acontecer, é porque já aconteceu. O Senhor Jesus já nos deu todas essas coisas quando Ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Quando Ele nos salvou, Ele nos deu todas essas coisas, todas de uma vez. Você só precisa tomar posse dela e viver segundo ela. Esse é o desafio do profeta Ageu. Viva para a glória de Deus. Participe da maravilhosa obra que Ele está fazendo. Fazem 2000 e tantos anos que Ele está fazendo uma obra maravilhosa. Maravilhosa. E a igreja ela vem vencendo, e vencendo, e vencendo, e vencendo. A igreja nunca perde. Nunca perde. E nunca vai perder. Mesmo que você veja, mas derrubaram aquele templo. A igreja não perdeu, a igreja ganhou. Mas proibiram o evangelho em tal lugar. A igreja venceu, a igreja só ganhou.
Ah, mas está aumentando a iniquidade do mundo. E a igreja continua ganhando. O Senhor Jesus vence todas as batalhas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aprenda a viver dessa forma. E você vai ver uma coisa maravilhosa acontecendo na sua vida, que é viver sem medo. E experimentando diariamente as maravilhas do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça feita sobre nós e pela tua palavra que foi lida aqui, Senhor. Uma palavra desafiadora, uma palavra difícil, uma palavra que toca em lugares sensíveis para cada um de nós, que incomoda, Pai, o nosso comodismo, o nosso descaso, a nossa apatia. Que bom, Pai, que é saber que o Senhor se preocupa conosco e que o Senhor continua corrigindo o teu povo, porque o Senhor ama o teu povo, Pai. Que bom, Pai, que nessa noite eu e os meus irmãos pudemos ser corrigidos e ensinados, porque nós percebemos que o Senhor nos ama e nos quer perfeitos para a volta do teu Filho Jesus, Pai. Nós queremos te pedir, Pai, que essa palavra faça morada em nossos corações. Queremos te pedir por esses domingos nos quais nós meditamos a respeito da prioridade no reino de Deus. E pedimos em nome de Jesus, Pai, que a Igreja Batista Moriá e todos os seus membros possam, depois dessa meditação e a partir daquilo que ela vai promover e dos frutos que ela vai dar, que nós possamos, Pai, priorizar o Teu reino acima de tudo, Pai. Que nós possamos viver a transformação nas nossas vidas e aprender diariamente, Pai, a viver para Ti, sem medo desse mundo, Pai. Nós temos a consciência de que esse mundo jaz no maligno, mas que no meio deste mundo existem os Teus, Pai, esperando para serem salvos. Dá-nos, Pai, a capacidade, a ousadia, a estratégia, a boa vontade, o vigor, a força, os recursos, para que nós sejamos a agência do Teu reino para buscar esses que estão perdidos, Senhor. E que nesse processo nós sejamos edificados, nós sejamos ensinados, nós sejamos santificados e que nós possamos, Pai, experimentar a alegria, Pai, de ver o Senhor agindo por meio das nossas vidas, Senhor. Cuida das nossas vidas, Pai. Dá-nos cada vez mais a certeza e a alegria da Tua salvação, para que nós possamos viver sem medo para a Tua glória, Pai. Sem medo, porque nós temos a certeza e a convicção de que nada é impossível, Pai, quando o Senhor age em nossas vidas, Senhor. Te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém.